Eu sou a babaca por dizer à mãe do meu ex que eu nunca me casaria com o filho dela e entraria para sua família conservadora, fazendo-a chorar? Ainda estou tentando entender tudo isso. Somos indianos e respeitar os mais velhos é algo que nos ensinam desde cedo, mas isso me parece absurdo. Meu ex, 24M, e eu, 23F, namoramos por 1 ano no ensino médio. 1 ano. E eu tirei boas notas nas provas de admissão, fui para uma boa universidade, me mudei para o exterior para fazer pós-graduação, e juro por tudo, nunca mais vi ou ouvi falar desse cara desde que saí do ensino médio. A última coisa que soube, por amigos antigos da escola, foi que ele estava indo muito bem na carreira. Eu não vinha para casa há 2 anos, então voltei para ver meus pais, e por causa de alguns problemas estou presa aqui por 1 mês a mais. De novo, crescemos em círculos diferentes. Meus pais nunca foram amigos da mãe do meu ex, que desde a época da escola vivia incomodando minha mãe nas reuniões de pais e mestres, dizendo como devia ser bom ir à escola da filha em carros com ar-condicionado, e como a família do meu ex nunca poderia fazer isso porque são pessoas humildes. Meu pai não aceita esse tipo de comentário, e depois disso, ele passou a perguntar bem alto toda vez que via os pais do meu ex se precisavam de carona para algum lugar. Depois descobri que a mãe dele costumava dizer para minhas amigas, quando eu não estava presente, que meus pais eram exibidos. Ainda assim, ela sempre foi simpática comigo. Durante toda a escola, tanto meu ex quanto eu competíamos pelas melhores notas da turma. Viemos de uma cidade relativamente grande, mas estudamos na mesma escola por anos, e eu era uma das amigas mais próximas dele. Também sou a filha mais velha de uma família indiana, com uma mãe doente há anos, e assumi várias responsabilidades desde os 11 anos. Quando morava em casa, fazia a maior parte das tarefas, cuidava da minha irmã mais nova e ainda mantinha minhas notas. Eu não fazia isso por reconhecimento, e meus pais nunca me mandaram fazer, eles estavam sempre entrando e saindo de hospitais. Mas a mãe do meu ex colocou na cabeça que eu seria a nora perfeita. Detalhe, eu era uma criança. O filho dela também. Estávamos no ensino médio. E embora sejamos de uma comunidade relativamente progressista, somos bengalis, ele vinha de uma família extremamente conservadora, onde as mulheres não trabalham, não se aceita ter empregados domésticos, e só é permitido usar roupas tradicionais. Eu literalmente preferiria enfiar um garfo no olho do que me casar com ele. E foi justamente por dizer isso a ele que terminamos. A mãe do meu ex me viu depois de muito tempo, quando eu estava com minha mãe e minha irmã em um evento. Ela me abraçou imediatamente, elogiando minha aparência e tudo mais. Fui muito respeitosa, conversei um pouco e me afastei. No dia seguinte, ela liga para o meu pai e envia a proposta de casamento do filho dela. Disse ao meu pai que eu não estou ficando mais nova, que o filho dela está muito bem, e que ela sabe há anos o quanto sou responsável e talentosa com afazeres domésticos. Disse que essa era a melhor oportunidade para mim e para o filho dela. Meu pai passou o telefone para mim e disse que era melhor eu resolver isso sozinha. No início fui muito educada e disse que não via o filho dela dessa forma e que estava morando fora do país, e que não pretendia me casar pelos próximos 5 anos. Ela se irritou e disse que o filho gostava muito de mim, que eu deveria respeitar os mais velhos e que ela estava me elogiando, então eu deveria considerar a proposta. Eu já estava de saco cheio, e disse que nossa família não aceitaria o filho dela, e que não havia a menor chance de eu me casar com uma família ultraconservadora como a dela. Pedi que ela nunca mais tocasse nesse assunto e desliguei. Meu ex me liga depois de anos. A gente nunca se bloqueou porque o término não foi tão ruim, mas ele estava furioso porque, segundo ele, eu fiz a mãe dele chorar, e que eu estou me achando e desprezando ele. Respondi que a mãe dele estava sendo ridícula, e que por que diabos ela acharia que eu sacrificaria minha felicidade para virar escrava da família dele. A discussão ficou bem feia e eu terminei dizendo para ele ir chorar no colo da mãe dele. Acho que ainda vai rolar mais drama, porque ele e a mãe são do tipo que saem espalhando fofoca. Mas minha própria mãe acha que fui rude demais. Ela disse que eu poderia ter lidado com isso de forma mais respeitosa, ou até inventado uma mentira. Minha mãe tem um coração muito mole, e acha que eu fiz a mãe do meu ex se sentir inferior a nós. 2 amigas antigas da escola, com quem nem falo mais, me mandaram mensagens dizendo que esperavam mais de mim e que é por isso que não gostam de mim. Não me importo. Mas o fato da minha mãe achar que eu errei está me fazendo sentir muito mal. Eu sou a babaca? Edith? Por que namoramos em primeiro lugar? Ele era um dos meus amigos mais antigos, e a gente acabou se apaixonando no 2º ano do ensino médio. Ele não era tão ruim naquela época, e eu ainda acredito que a versão de mim aos 16 anos era tão ingênua que só via o lado bom dele. Terminamos 1 mês depois que ele começou a falar sobre o futuro. Tínhamos 17, e eu descobri exatamente o quão conservadora a família dele era. Fiquei apavorada na época e soube que precisava terminar. Felizmente, fomos espertos o suficiente para contar apenas aos amigos mais próximos. Meus pais nunca souberam, e os pais dele também não. Eles ainda não sabem, e eu achava que tinha encerrado esse capítulo. Não sei por que ele está revivendo tudo isso depois de tantos anos. Atualização. Eu comprei uma passagem e vou voltar para minha cidade em 2 semanas. Eu teria ficado mais tempo, mas há muitos programas culturais nessa época do ano e bem, por mais que eu ame meus pais, eu amo meus passeios noturnos com meus amigos e poder acordar e comer o que eu quiser, o que vivendo sob o teto dos seus pais, não é possível. A mãe do meu ex ligou para minha mãe depois de conseguir o número dela do grupo de WhatsApp dos pais da minha antiga escola. Essa mulher é maluca.
Minha mãe está com medo de que ela seja uma daquelas psicóticas. Ela ligou para minha mãe dizendo que elas começaram com o pé esquerdo, e que ela ficou animada demais com a possibilidade de eu entrar para a família, mas que o filho dela disse que não se casaria com mais ninguém, então pediu que minha mãe considerasse. Minha mãe disse a ela que jamais me pediria para me casar com um homem que não tem nem coragem de falar comigo diretamente e manda a mãe fazer o trabalho por ele. Vai, mãe. Minha mãe então adotou um tom bem firme com ela. Disse tanto para o meu ex quanto para a mãe dele que já que somos snobs, então esses snobs não vão arruinar a vida da filha forçando-a a se casar com uma família tão conservadora e problemática. E sim, já que eles acham que nós nos consideramos melhores do que eles, então somos mesmo melhores. E que eles deveriam parar de nos incomodar, já que somos pessoas tão horríveis e eles são tão humildes. Eu sabia que deixar meu ex irritar minha mãe era a jogada certa, porque ela é realmente aterrorizante quando está brava. Minha irmã e eu estávamos rindo enquanto a mamãe estava ao telefone, então não ouvi a última parte da conversa. Mas ela me disse que resolveu tudo e que eu deveria focar no meu trabalho e não deixar idiotas como esses me incomodarem de novo. Acontece que foi ideia do meu ex, como eu suspeitava, e ele fez a mãe dele me importunar para que eu aceitasse ficar com ele novamente. Ainda não entendo por quê, porque o meu ex já tinha deixado bem claro o quanto me odeia e tudo que eu represento. Ele dizia que minha independência me faria uma esposa horrível, que eu sou egoísta e não sei amar ninguém, etc. Sempre que eu respondia, eu sei amar, você é que não vale o esforço, ele gritava comigo. Nosso término, anos atrás, olhando agora, me parece bem engraçado. Pedi a um amigo em comum de confiança que entregasse uma mensagem séria para o meu ex, que eu não gosto dele, que deixei de gostar dele aos 17 anos e sempre o considerei, no máximo, um estorvo. Que não existe possibilidade alguma de acontecer qualquer coisa entre nós, e que ele deveria pedir desculpas para a mãe dele por tê-la feito passar vergonha. Pelo que ouvi de volta, ele disse ao nosso amigo que entendeu e que não me incomodaria novamente. Então é isso. Por mais que eu goste de uma boa fofoca, estou pensando em pular essa parte nas próximas visitas aos meus pais. Acho melhor pedir que eles venham me visitar no meu lugar. Obrigada por todos os comentários. Eu só precisava de uma visão de fora, e foram todos muito úteis.